ou poderão até mesmo ser você mesmo. Pode até ser você mesmo. De repente você pode entrar numa seita. Então, é você vulnerável às seitas? Eu falei que nem sempre os crentes estão imunes aí ao ataque das seitas. Eu estava falando sobre o conhecimento bíblico e apologético, falei de como as seitas agem, o conhecimento que eles têm de textos isolados da Bíblia, como eles torcem, né, as escrituras. Eu estava falando sobre isso, dando exemplo da Testemunha de Jeová. Eu espero que você tenha acompanhado uma live que eu fiz agora há pouco tempo com uma ligação da Testemunha de Jeová. Eles ligaram aqui para o meu genro, né, o futuro esposo da minha filha, e eles ligaram aqui para falar com ele. Depois, então, eu peguei o telefone, retornei a ligação e comecei um diálogo, e eu coloquei esse diálogo que eu tive com a Testemunha de Jeová aqui no meu Instagram, tá bom? Depois, se você quiser ver esse diálogo, tá no Instagram. Muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Quase uma hora de diálogo ali por telefone com a Testemunha de Jeová. Bom, a verdade é essa, né? Tem pessoas que são atraídas aí por novas revelações, né? Então, por exemplo, o caso da seita da Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Já ouviu falar dessa igreja? Era uma igreja pentecostal, a Avó Rosa, né? Era a Irmã Rosa, como eles chamavam ela, era conhecida como Irmã Rosa, muito usada na área de revelação. E aí ela foi pregar no Rio de Janeiro, saiu de São Paulo, foi pregar no Rio de Janeiro. Houve um acidente de automóvel, o automóvel dela bateu, né? Foi uma colisão de automóvel, ela veio a falecer, e aí depois os irmãos começaram a ouvir a voz dela na igreja. Aí ficou, eles entenderam que aquilo era o Espírito Santo Consolador da Santa Avó Rosa. Tem programa de rádio, estão em várias cidades do Brasil, estão em outros países também. É o caso do profeta também, William Soto Santiago, um porto-riquenho, que já pregou em várias igrejas evangélicas, pregou inclusive na Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, a OMEB. Infelizmente, a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil. O senhor William Soto Santiago é um porto-riquenho que é da Igreja da Pedra Angular. É uma seita chamada unicista. Os unicistas são aqueles que negam a doutrina da Trindade. Aí eu perguntei, né, o que você crê sobre doutrinas bíblicas, doutrinas básicas como Trindade, Deus, homem, salvação, Espírito Santo, igreja, escatologia. Fiz essas perguntinhas básicas, fiz também pergunta para a liderança, se você, pastor, ensina essas doutrinas na sua igreja. Aí eu falei da doutrina do dia a dia, dei o exemplo do Jim Jones, que levou quase 1000 pessoas à morte, né? Ele matou, esse homem matou essas pessoas, porque elas não escolheram tomar veneno e morrer, elas não escolheram tomar um tiro na cabeça, porque na realidade Jim Jones fez isso. Uma hora eu vou contar toda essa história com muitos detalhes sobre Johnstown, a chacina da Guiana. Inclusive Jim Jones gerou aí inúmeros filmes, seriados. Jim Jones gerou também livros que escreveram o personagem do Chico Anísio. Lembra do Tim Tones? Tim Tones, Glória, Tim Tones. Pois é, baseado no Jim Jones, tá? Então a gente tem aí outros incontáveis casos, né, de homens que mataram, de líderes religiosos que mataram seus seguidores. Infelizmente isso acontece. Tem grupos religiosos, talvez aí na tua cidade, talvez aí pertinho da tua casa, que os caras podem se matar por causa do líder religioso, tá? É uma característica de seitas, né? Algumas até, elas parecem oferecer coisas boas, né? Se não oferecesse alguma coisa boa, ninguém iria entrar para aquele grupo, né? Como eu já falei aqui. Aí eu falei para a liderança, né? Se a liderança hoje, a liderança evangélica, o pastor evangélico, se ele está desenvolvendo lá uma ética social cristã baseada na Bíblia. Então eu falei, por exemplo, se ele estava preocupado com moradores de rua, com favelas, né? Comunidades, né? Se ele estava preocupado com pessoas abandonadas, com pessoas viciadas em droga, né? Cracolândia, nós vamos fazer um trabalho em breve aí na Cracolândia com o meu querido amigo pastor Babão, já trouxe ele aqui, tem um trabalho muito forte ali na Cracolândia em São Paulo, perto da Estação da Luz ali, na área da Estação da Luz. Enfim, é terrível a situação ali, são verdadeiros zumbis, né? E a igreja tem que se preocupar com essa gente. Graças a Deus pela vida do pastor Babão, que está fazendo um trabalho muito bom ali, como também a Cristolândia, que é da Igreja Batista, né, um projeto da Igreja Batista Brasileira, que está fazendo também um trabalho social muito bom ali na Cristolândia. Tem outros grupos, como por exemplo a Igreja do Evangelho Quadrangular também, que faz um trabalho muito bom ali com esses drogados ali da região do centro, né? Glória a Deus por isso, porque
Tem igrejas que estão preocupadas com isso, mas tem igrejas, irmãos, que infelizmente elas não têm a menor preocupação com isso. Dizem que isso aí é um problema do governo federal, isso aí é um problema do governo estadual, é um problema do governo municipal, eles que resolvam essa situação. Mas aí eu te pergunto, você, como líder, né, está aí enfatizando apenas o aspecto espiritual, venha para Jesus e você vai ser salvo. Jesus salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo e não sei mais o quê. Mas espera aí, a pessoa está precisando de um emprego. A pessoa está aí desempregada, precisando de uma feira, a pessoa está precisando de uma compra, uma cesta básica. O que você está fazendo? Então, está preocupado em montar uma escola, em montar um hospital? Está preocupado com essas coisas para atender as pessoas carentes? Enfim, você está encorajando os crentes da tua igreja a demonstrarem a fé de uma forma muito prática ou só aquela fé teórica? Ah, vou orar por você. Tá bom, meu irmão, você pode até orar e deve orar mesmo. Agora, se você não levar lá uma cesta básica para ele, se você não levar, por exemplo, uma ajuda para ele, agora vai entrar o inverno, né? Para quem é daqui do sul, sudeste, vai entrar o inverno. E aí eu te pergunto, você está preocupado com isso? Em ajudar as pessoas que estão aí na rua? Que não tem um cobertor, por exemplo? Então, e eu falei aqui que uma das características do Tempo do Povo, do Jim Jones, era aquele senso de comunidade, aquele senso de família, porque a igreja tem que ter um senso de família, meus irmãos. E é interessante porque as seitas seduzem as pessoas com essa ideia, não, vem para cá, você faz parte do nosso grupo, você é amado por nós somos uma família, olha aí, o líder é o pai espiritual, né? E a pessoa assume aquela característica de dependente daquele líder da seita, são algumas características, né? E eu falei então que um crente, por exemplo, dentro de uma igreja aí, ferido, né? Ah, o pastor não me cumprimentou, o crente se sente solitário, o crente está querendo, por exemplo, que as pessoas o ajudem, mas ninguém quer ajudar ele, ninguém quer apoiar ele, ninguém quer conversar com ele. E aí ele acha que a igreja dele muitas vezes é fria, que a igreja dele não se preocupa com ele, e ele se volta para esses grupos aí, para essas seitas que... sabe de uma coisa? O escritor norte-americano Van Balen, ele escreveu nos anos 60 um livro chamado O Caos da Seita. E o Van Balen dizia que as seitas são as contas não pagas das nossas igrejas. E isso é uma verdade, tá bom? E infelizmente também nós estamos em 2020, a igreja ainda não pagou as suas contas. Muito pelo contrário, ela tem aumentado a sua dívida. Ela tem aumentado a sua dívida. Aí eu te pergunto, que igreja que você conhece que está indo de porta em porta? Que igreja que você conhece que está aí fazendo uma campanha de distribuição de livros gratuitos para toda a cidade? Que igreja? Que igreja você conhece que tem creche, asilo, orfanato de graça? Que igreja que está dando curso de corte e costura, curso de inglês de graça? Que igreja que tem aí uma quadra para os moradores aí da cidade, para os moradores do bairro? Que igreja que tem uma quadra de futebol, de basquete, de vôlei? Que igreja? Então, as seitas estão fazendo isso, mas a igreja evangélica, infelizmente, não está fazendo isso, tá? Às vezes, né, a gente começou ontem, o nosso culto foi muito bom, foi muito gostoso, né? A gente não teve ontem visitante, mas normalmente quando vem o visitante na igreja, ele tem que ser a atenção principal da igreja. Os irmãos não tem que terminar o culto ali, ficar conversando um com o outro, e o visitante vai embora e ninguém deu atenção para ele. Então, aí eu te pergunto, quando chega alguém na igreja, você dá boas-vindas para ele? Você recebe ele com carinho, você pega o WhatsApp dele, pega o telefone dele, você liga para ele, se preocupa em mandar uma cartinha para ele? Então tudo isso a igreja tem que fazer, porque se a igreja não fizer, as seitas vão fazer. Se você chegar no Salão do Reino, como eu já fui muitas vezes, lá você é muito bem recebido. Lá você vai sentar no lugar, se não tiver lugar para sentar, alguém vai se levantar para que você sente. Se você não tem uma Bíblia, eles vão colocar uma Bíblia na tua mão. Se você não tem uma literatura, eles vão colocar uma literatura na tua mão. Eles vão pegar o teu endereço, vão pegar o teu telefone, vão te visitar, eles vão fazer de tudo para que você se torne membro daquele grupo religioso. É assim que as seitas agem, né? Então, infelizmente, esta é uma grande verdade, né? Agora, por exemplo, você sabia que a igreja mórmon tem um dia reservado para a família? Qual é a igreja que tem um dia reservado para a família? A gente quase não tem tempo para a família, isso é verdade. Então, com isso, as seitas estão ganhando terreno. Eu te pergunto, pastor, você que é líder na sua igreja, está procurando desenvolver isso dentro da tua igreja? Está procurando desenvolver
alegria, está preocupado com as necessidades dos outros, por exemplo? O que você está fazendo aí para promover dentro da tua igreja um ambiente onde os membros sintam a vontade de compartilhar seus conflitos, suas falhas? Você encoraja as pessoas que estão com dúvida, você diz assim, meu irmão, não procura saber isso não, isso aí é mistério de Jeová. Ou então, ô irmão, ó, Deuteronômio 29, 29. Por favor, tá bom? Não faça isso. Eu pergunto, você tem feito isso? Não deve fazer. Então, o que você está fazendo para suprir as necessidades dos membros da sua igreja? E aí vem a questão da imaturidade ou amortecimento espiritual. Falei sobre isso, que crentes professos acabam entrando por uma seita, né? Porque muitos são novos convertidos. E seitas como a Congregação Cristã no Brasil, que eu já falei aqui, elas buscam pescar em aquário. Eles querem um novo convertido, né? Aí chega lá, por exemplo, na casa de um novo convertido, de um parente que é novo convertido aí, o familiar dele é da Congregação Cristã. Quando ele estava no mundo, nas drogas, no álcool, na prostituição, ninguém fazia nada por ele. Mas agora que ele foi para uma igreja evangélica, aí vão tentar levar ele para a congregação. Olha, a graça de Deus é na congregação, Deus fala com você lá, vai lá porque Deus vai falar com você. Aí o cara vai desenvolvendo uma teologia, uma prática contrária àquela que é da igreja cristã. A pessoa diz assim, puxa vida, aqui Deus fala, né? Ah, lá na minha igreja Deus não fala, aqui na congregação Deus fala. Aí vai para a congregação, chega lá, aqui é o teu lugar, ele acaba ficando por ali. E aí acaba depois tentando levar outros para a sua igreja, achando que a salvação está na congregação cristã. Isso é o caso do novo convertido. Mas a gente tem pessoas dentro das nossas igrejas que essas pessoas nunca quiseram crescer na fé. Infelizmente, são crentes há 30 anos, não sabem nada de Bíblia, nunca leram a Bíblia, enfim. É um outro problema que nós temos que, como líderes, como pastores, nós precisamos resolver. E, infelizmente, a gente tem debatido sobre isso aqui na nossa igreja, nós precisamos desenvolver um papel de discipulador, discipular, caminhar com as pessoas. Né? A igreja falha muito nisso, meus irmãos. Nós precisamos, de fato, caminhar com as pessoas, ensinar essas pessoas o beabá da fé cristã, a vida cristã. Então, a imaturidade de muitos faz deles presas fáceis aí para seitas. E as seitas usam a Bíblia, né? Tem um linguajar cristão, evangélico, enfim. Né? Agora, crentes que estão vivendo aí para si mesmo também, ao invés de submeterem ao senhorio de Jesus Cristo, eles podem ser fisgados por qualquer grupo simpático aí aos seus desejos carnais, né? Infelizmente, muita gente vai para igrejas como Universal, Mundial, Internacional e outras dessas aí, Plenitude, né? Porque essas igrejas estão prometendo a solução dos problemas aqui e agora. Já para de sofrer. Não, deixa de ser empregado para ser patrão. Não, venha participar dessa corrente forte. E aí não sei mais o que, a pessoa acaba sendo iludida, porque ela quer se ver livre dos seus problemas. Se esquece, por exemplo, que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis. Aí acabam indo para esses grupos religiosos, tá? São seitas que enganam as pessoas, tá? Então, com isso, eu pergunto para a própria liderança da igreja, né? Você está crescendo na sua fé? Eu pergunto para o pastor da igreja, é Cristo o Senhor da sua vida ou você está vivendo para si mesmo? Porque, infelizmente, hoje a gente tem muitos pastores vivendo para si mesmo. A gente tem muitos pastores que eles estão abrindo igrejas aí, ou outros que começaram bem, né? A ênfase deles é ganhar dinheiro. A ênfase desses pastores não são almas, são money. O negócio deles é grana. Eles estão obcecados por dinheiro. Aí fazem qualquer negócio, é o topa tudo por dinheiro, né? Vendem suas convicções, como a gente sabe de alguns aí, para comprar um jatinho, por exemplo. Tá? Para comprar um jatinho. Pastores que andam com um relógio aí de 400 mil reais. Um pastor andar com um relógio de 400 mil reais. Um pastor andar nas ruas do Rio de Janeiro com uma BMW, último modelo da Alemanha, importada, blindada também, com seguranças armados. Você acha que esse pastor tem visão do reino de Deus? Me desculpa, mas com toda certeza não tem, tá? Aí eu pergunto, há um equilíbrio entre aquilo que você prega e aquilo que você vive?
Há um equilíbrio entre a doutrina e a prática na sua vida? Você está expressando o amor fraternal, por exemplo, aos amigos crentes e não crentes, ao invés de criticá-los? Você sabe como adorar a Deus genuinamente? Porque a fé cristã não é irracional. Cuidado. As seitas é que trabalham muito nas emoções. E Deus não, claro, não nos limitou das nossas emoções. Agora, as nossas emoções, elas têm que ser usadas com a razão. O apóstolo Paulo diz assim: cantarei em espírito, mas cantarei com entendimento. Orarei em espírito, mas orarei com entendimento. Então não é bem-aventurado só quem lê a Bíblia. Bem-aventurado é quem lê e entende as Escrituras. Aí eu te pergunto, os novos convertidos na sua igreja são discipulados? São discipulados individualmente? Os cultos na sua igreja são cultos formais, cultos frios, cultos que as pessoas não sentem prazer em estar ali? Elas demonstram o gozo da vida em Cristo? Você já ensinou seu povo como melhor adorar a Deus? Como é que você está ensinando aí a alegria da salvação? Como é que você está ensinando elas expressarem esta alegria da salvação? Porque o crente salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele é a pessoa mais feliz do mundo. O pastor quer dizer que ele não tem problema? Não, ele tem problema. Mas ele é a pessoa mais feliz do mundo. Por isso o profeta Abacuque diz: ainda que não haja, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Por isso Jó pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive, ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó disse isso. Então a gente tem que incentivar as pessoas a viverem a alegria da vida cristã. E a igreja, infelizmente, você sabe muito bem disso, quase não tem ministros, né? Profissionais na igreja mórmon, por exemplo, remunerado. Mas hoje a gente tem um grande número de pastores ganhando salários absurdos, enquanto a gente tem outros passando fome, pastores da mesma igreja, da mesma denominação. Interessante, né? Porque as seitas não agem dessa forma, ninguém ganha nada dentro da seita, muito pelo contrário, ele dá tudo que ele tem. As seitas acabam tirando até o que ele não tem, tiram sua casa, tiram seu carro, tiram todos os seus bens. É assim, a pessoa ela vive uma vida de renúncia dentro das seitas, mas na igreja não, porque a igreja é ensinado a ele que ele tem que ter, e aí para ter ele tem que dar. Interessante, né? Porque o pastor mesmo da igreja, o apóstolo, o bispo, o líder religioso dessa igreja, o missionário, né? Ele na realidade vive uma vida nababesca, essa é a verdade, enquanto a maioria vive na miséria, na pobreza, e aí diz o seguinte: não, você tem que fazer o desafio. Aí lança os desafios, aí lança as campanhas, e aí vão arrancando o dinheiro do povo. É um verdadeiro comércio da fé. Fuja dessas igrejas. Olha, tem muitas igrejas boas, tem muitos homens de Deus pregando a genuína palavra de Deus, tem muitos irmãos aí, sabe, sério mesmo, com compromisso verdadeiro com o cristianismo. Agora, a maioria, meus irmãos, é um caos. A maioria dessas igrejas que a gente está vendo aí, principalmente as chamadas igrejas neopentecostais, é um caos, meus irmãos. Infelizmente, tá? Então, a igreja não valoriza. A pessoa é um mero espectador na igreja. E o pastor é simplesmente um animador, né? Então, quanto mais ele fizer o povo rir, e até tem os comediantes gospel, eu chamo de palhaço gospel, né? Tem aí os comediantes gospel que fazem stand-up e não sei mais o quê. Então, esses camaradas não estão entendendo o que é o evangelho. Eles não estão entendendo o que é o evangelho, o que é a graça de Cristo. Não estão entendendo o que é o cristianismo. Infelizmente, hoje, as igrejas estão fazendo de tudo, né? Tem que ter marketing, é o camarada que consegue fazer o povo ganhar dinheiro, né? E não há cursos nas igrejas para como ganhar dinheiro, meus irmãos. Quando vão dar um curso como ganhar almas? Quando vão dar um curso como ter uma vida santa, uma vida reta na presença de Deus? Então são perguntas que eu faço, que a gente tem que questionar de verdade. Por quê? Porque nas seitas mais populares, cada pessoa lá, individualmente, ele faz parte de um ministério na igreja, ele é importante para a igreja. Mas em outras igrejas aí, eles não estão preocupados com você. Estão preocupados com o seu dinheiro. O interesse deles é arrancar o seu dinheiro. Muito cuidado com essas igrejas. E por favor, eu não estou ignorando aqui que o ministério cristão, aqueles que vivem do evangelho, aqueles que pregam a palavra de Deus,
precisem da sua ajuda. Não estou ignorando isso. Eu mesmo preciso da sua ajuda. Já disse aqui, vou gravar um vídeo ainda essa semana falando de uma grande necessidade que a gente está enfrentando nesse tempo. E graças a Deus, alguns irmãos até já foram tocados. Eu sou tão relaxado com relação a isso, sou tão sossegado, eu me preocupo tanto com isso, meus irmãos, que eu nem, por exemplo, respondi esses irmãos ainda. 2 irmãos falaram: pastor, quero ajudar com um pouco, mas eu quero ajudar o seu ministério, o senhor pode mandar o número da conta? Não mandei ainda, meus irmãos, mas eu vou mandar, tá, irmão? Amanhã, sem falta, eu vou mandar o número da conta. Amanhã eu vou gravar o vídeo aqui, vamos fazer um apelo. Eu tenho certeza que você vai ajudar, não importa com quanto. Isso não é importante o quanto você vai ajudar. Não é quem der tanto vai receber tanto, não. Aquilo que Deus colocar no teu coração, com toda certeza, essa oferta vai ser bem-vinda para o nosso ministério, tá bom? Então, muitas igrejas evangélicas, elas perderam essa visão do sacerdócio do cristão. E de acordo com a Bíblia, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Não tem esse negócio, né? O intocável. Cuidado, pastor, você está tocando nos ungidos de Deus. Eu também sou ungido de Deus, não se esquece disso, tá bom? E aí essas pessoas acabam idolatrando o homem, acabam exaltando demais o homem. Acha, por exemplo, que se o diácono orar, não, Deus não recebe essa oração. Se qualquer irmão lá na igreja orar, Deus não recebe. Quem tem que orar é o apóstolo. Eu tenho que sentir o toque do apóstolo. Eu tenho que tocar no suor do apóstolo. Meu irmão, para com essa idolatria. Em nome de Jesus. Apóstolo não cura ninguém, pastor não cura ninguém, missionário não abençoa ninguém, a não ser que ele, por exemplo, de repente põe um envelope no teu bolso com ajuda muito substancial e essa ajuda vai suprir a necessidade que você está enfrentando agora. Aí sim ele vai te abençoar, tá? Caso contrário, é só dizer que está orando por você, não vai te abençoar coisa nenhuma, tá bom? Então, a gente está vendo aí, infelizmente, né, há também a tendência dos cristãos, por exemplo, de fazer desses pastores os seus líderes, os seus gurus, né? Isso é um absurdo, meus irmãos. Sabe, tem pessoas que acham que o camarada, se ele não tiver, se não for ele, tem igrejas aqui em São Paulo, deve ter também aí no seu estado, né? Deve ter aí também no seu país, tem pessoas de outros países, que infelizmente tem igrejas que se o líder está no culto, tem um número de pessoas. Se o líder, porventura, viajou, diminui mais da metade dos frequentadores. É a igreja do fulano de tal. Então, essa ideia tem que sair do meio do povo de Deus. Não pode ser a igreja do pastor Joaquim, a igreja do Agenor Duque, a igreja do R.R. Soares. Não, é a igreja do Senhor Jesus. Tá? Então, se eu não tiver, vai ter alguém pregando a palavra de Deus e Deus vai falar com você. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Tem que crer nisso. Infelizmente, essa atitude só fortalece esses pilantras da fé, só fortalece esses picaretas que estão aí nos púlpitos de muitas igrejas. Então as pessoas criam essa dependência, o cara se acha o tal, e aí sugestionadas, as pessoas acabam até alcançando alguma coisa. É incrível, mas por pura sugestão, tá? Muito bem. Eu pergunto para você, você sabe qual é o seu dom espiritual? Eu pergunto para você, como é que você está usando o seu dom espiritual? Eu pergunto para você, você tem alguma responsabilidade na sua igreja? Eu pergunto, você, por exemplo, aquilo que o pregador lá, né, o pastor, está falando lá no púlpito da igreja, aquilo que você está aprendendo na tua igreja, você compara com a Bíblia? Você compara aquilo que lhe ensinam com a Bíblia? Você está centralizado na Bíblia ou num líder eclesiástico? Aonde você está centrado? Na Bíblia ou num líder eclesiástico? É incrível, chega essa hora, o cão fica furioso, meus irmãos. Vocês estão percebendo como o cão está furioso? Fica aí latindo lá fora, mas graças a Deus já fechamos ali a janela. O cão agora parou aqui de perturbar a gente, tá bom? Todo dia nesse santo horário o cão vem perturbar. Mas já está mais calmo agora em nome de Jesus porque fechamos a janela. Muito bem, você que é líder, eu te pergunto nesta noite, você que é líder, como é que você está ajudando cada membro da tua igreja a descobrir o dom espiritual que ele tem? Porque todo mundo tem um dom, meus irmãos. Deus deu dons e talentos a todos. Como é que você está desenvolvendo os dons e talentos que Deus te deu? Quais são as oportunidades tuas na igreja? Quais são as oportunidades de participação tua na igreja? Você está à disposição do pastor da tua igreja? Está à disposição da igreja?
Está à disposição dos irmãos da igreja? Então, está preocupado em ajudar em alguma área? Pastor, fica tranquilo, o senhor não precisa ficar varrendo a igreja, porque a partir de agora eu vou varrer a igreja. Sabia que isso tem o mesmo valor do que aquele que vai dizer, pastor, eu vou pregar a palavra de Deus? Tem o mesmo valor para Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, sabia disso? Mas infelizmente alguns irmãos acham que determinadas coisas eles não podem fazer. Outros acham que não têm condições de fazer nada. Não é verdade, meu irmão. Por exemplo, na nossa igreja, nós precisamos de pessoas que trabalhem no discipulado, precisamos de pessoas que trabalhem no evangelismo. Nós queremos desenvolver tudo isso e dependemos de você, dependemos da sua participação, dependemos da sua ajuda. E olha, pode ter certeza que eu sou um dos pastores que mais oferece oportunidade para as pessoas trabalhar na igreja. Qualquer pessoa que tiver um projeto, quiser desenvolver na nossa igreja, é bem-vindo, meu irmão. Se é de Deus, com toda certeza você vai ter todo o apoio do pastor. Todo, não é apenas uma parte de apoio, não. É todo o apoio do pastor. Mas aí, quantas oportunidades você oferece? Por exemplo, para os membros da sua igreja tirarem as dúvidas com relação aos sermões que você prega. Por exemplo, um irmão que te procura lá na igreja e diz assim, pastor, eu quero trabalhar na igreja. Você encoraja ele ou você desencoraja ele? Ou você diz para ele, não, meu irmão, você não tem condições. Não, todos têm condições. Nós damos oportunidade para todos em nossa igreja e queremos que isso aconteça. No reino de Deus é assim, ninguém é menor do que ninguém. E Deus pode usar qualquer pessoa, como Ele quer, quando Ele quer. É Deus. É Deus quem faz essas coisas. Bom, a gente vai entrar num problema que é um problema que eu encaro como sendo muito sério. Eu sou um pai que eu gosto de ter meus filhos do meu lado. Eu me preocupo muito com a minha família. Então, minha família sempre está reunida. Nós somos uma família muito unida, graças a Deus. E as pessoas veem isso em nós. Fico muito feliz com isso. Agora é uma família normal, tá bom? Como qualquer outra família. Mas é interessante porque a desintegração da união familiar tradicional, né? Porque o conceito de família hoje está sendo muito deturpado na sociedade. Família não é duas mulheres juntas aí, deitadas na cama, não. Nem dois homens. Mesmo que eles adotem uma criança, aquilo não é uma família, por favor. Nem um casal, não diga que é um casal. Também duas mulheres juntas não formam um casal. Dois homens juntos não formam um casal. Macho e fêmea os criou, tá? Isso tem que ficar muito claro. Esse conceito de família que a nossa sociedade está estabelecendo está amarrado, está repreendido em nome de Jesus. Nós não aceitamos. A palavra de Deus não dá margem para isso. O cristianismo jamais apoiou isso, jamais tolerou isso. Mas agora a gente está com um cristianismo light, né? Um cristianismo soft, um cristianismo que está aceitando qualquer coisa. Não, é em nome do amor. Em nome do amor, aceitamos qualquer coisa, fazemos qualquer negócio. Vai para o inferno, tá? Vai para o inferno com essas práticas aí. Vai para o inferno com essas doutrinas aí, contrárias à Bíblia. Pode ter certeza que vai para o inferno. Mas aí, a desintegração da família tradicional, o conflito das gerações da nossa sociedade moderna, eu diria, não está limitada aí aos não crentes, aos crentes também. Um grande número, por exemplo, de divórcio dentro da igreja, que antigamente era raro isso. Agora já está igual ao mundo lá fora. Então as pessoas, por exemplo, entram numa relação como se fosse uma loteria. Ah, se der certo, beleza. Se não der, a gente acaba amanhã e casa com outro. A gente tem casos aí de pastores famosos que já estão no terceiro casamento. Terceiro casamento. O que você acha disso? Eu sei que o casamento tem situações complicadas. Eu não penso que o meu casamento é perfeito, não. Não é perfeito. A gente tem situações complicadas, a gente vive isso. Mas a gente tem que entender que, acima de tudo, existem princípios cristãos. E quando esses princípios são obedecidos, meus irmãos, o casamento é uma bênção. A família é uma bênção. Então, com isso, a migração populacional, né, dos meios rurais aí para os grandes centros urbanos
tem colaborado para acelerar esse processo. Então, o colapso da família, eu diria, está se tornando cada vez mais predominante entre cristãos. E isso faz com que os jovens fiquem vulneráveis. Então, infelizmente, alguns padrões que estão sendo estabelecidos aí dentro da família cristã, as pessoas acham normal. As pessoas aceitam isso como sendo algo normal. Não, não é assim. Não funciona dessa forma. É interessante porque os pais, frequentemente, eles estão tão ocupados com seus empregos, com as suas atividades, né? O pai está tão preocupado em dar o PlayStation 5 para o filho, que não dá uma hora para ele, por exemplo, para dialogar com ele, para sair com ele. Infelizmente acontece isso, meus irmãos. E às vezes nós, pastores, erramos muito, falhamos muito nisso. Por quê? Não, queremos fazer a obra de Deus, queremos nos dedicar à obra de Deus e acabamos negligenciando muitas vezes a família. Isso infelizmente acontece, não podemos negar. Estamos sujeitos a isso, mas não podemos aceitar isso como sendo normal, meus irmãos. Temos que gastar tempo com a família. É interessante porque em alguns lares a comunicação não existe. Ninguém sabe ouvir ninguém. O filho não sabe ouvir o pai não sabe ouvir o filho, a esposa não sabe ouvir o marido não sabe ouvir a esposa. Tem muitos lares que essas coisas acontecem. São raros, né? Os casos em que dentro de uma família, por exemplo, o pai sabe ouvir o filho sabe ouvir o pai. São raros os casos em que, dentro da família, a esposa sabe ouvir o marido sabe ouvir as esposas. Então, as crianças, elas estão aí observando os seus pais falando, por exemplo, de uma forma muito santa na igreja, lá no templo, né? Mas lá em casa é outra coisa. Lá em casa fala palavrão, lá em casa mente, lá em casa espanca todo mundo, lá em casa ele bebe. Não, tá errado, tá errado. E aí, sabe o que acontece? Os filhos, muitas vezes, quando ouvem o discurso de um pai, de um marido, de uma esposa, etc., quando ouve esse discurso, chama de hipócrita. Porque vai na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra coisa. Então, acaba vivendo uma verdadeira hipocrisia, meus irmãos. Adolescentes e jovens aí, em idade escolar, receberam pouca atenção em casa. E aí, sabe o que acontece? Tendem a fugir, principalmente para seitas que têm uma imagem muito boa da família, porque, por exemplo, eu já falei aqui que os mormons têm um dia dedicado à família. A seita Moon, os Meninos de Deus, e muitas seitas como a Umbanda, o Candomblé e outras seitas afro, sabe o que acontece? São grupos que se compadecem com a situação daquela pessoa, são grupos que acabam apadrinhando essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes, né? Acontece isso. Então eles falam de seus grupos como famílias. Eles oferecem tudo que a pessoa não está encontrando lá dentro da casa dela, não está recebendo a devida atenção lá em casa. É interessante porque, como por exemplo, num forte programa de união familiar, o mormonismo atrai os crentes. Eu já falei aqui um folheto que os mormons distribuem, é preciso de um amigo. Quem não quer ser amigo? Os mormons têm um dia dedicado à família, já falei sobre isso. Então, aí tem a hipocrisia, aí tem a secularização, né, que eles estão observando dentro de uma família cristã, que não estão vivendo de acordo com os padrões bíblicos estabelecidos por Deus. Agora eu faço uma pergunta para você. Quanto tempo você passa com a família? Eu te pergunto, qual é a sua melhor maneira de comunicar e escutar os membros da sua família? Os membros da sua família, você já disse para sua esposa hoje que você a ama? Já disse para o seu filho hoje que você o ama? Já disse para o seu neto? Já disse para o seu avô? Já disse para o seu pai? Já disse para sua mãe? Você já disse isso para eles hoje, que você o ama de verdade? Então, eles sabem que você os ama incondicionalmente? Eles sabem disso? Que você os ama incondicionalmente? Tanto em palavras como também em ações. Aí eu pergunto, pais, vocês mostram amor para os seus filhos, determinando regras e disciplina? Eu te pergunto, pais,
Suas ações em casa refletem aquilo que você professa crer? Muito bem, agora eu tenho um exame para a liderança. Eu quero perguntar para os líderes, para os pastores. Você procura reservar pelo menos uma noite livre das atividades da igreja, das reuniões da igreja, para que os membros da tua igreja possam viver em família? Possam gastar tempo em família? Ou não? Ou é cultos de segunda a segunda? E quando não tem culto, é reunião de segunda a segunda. Como é que é isso na tua igreja? Muita atividade? Muita atividade? Você está encorajando as famílias da sua igreja a passarem tempo juntas? Eu te pergunto, pastor, eu te pergunto, você que é líder da igreja, que estímulo você está oferecendo para que as famílias, por exemplo, façam o culto doméstico? Que estímulo? Pensa nisso, tá bom? Infelizmente, a gente sabe que a ignorância sobre as seitas, tem atraído muitos para as seitas. É assim, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Isso tem acontecido, meus irmãos. Infelizmente, isso acontece muito. E é interessante porque eu diria que a maioria das seitas, elas são nada mais, nada menos do que uma falsificação do cristianismo. Muitas seitas são verdadeiramente falsificações do cristianismo. Então, no contato inicial, por exemplo, com um adventista, todo mundo diz, não, são cristãos. Num contato inicial com membros, por exemplo, da seita Meninos de Deus, ou a família, uma comunidade de missionários cristãos independentes, entre aspas, missionários cristãos, Então, num contato direto com um membro de uma seita, com Meninos de Deus, você vai concluir que eles são cristãos, que eles são evangélicos, que essa é a vida que você deveria viver. É interessante, Porque se você conversar com um adepto da seita do Reverendo Moon, você vai achar que ele é cristão. Ele vai conversar com você como se fosse um cristão. Quem vê um cara, por exemplo, como o Filipino lá, na televisão, o brother Elis Soriano, pensa que ele é cristão. Quem ouve, por exemplo, uma pregação de William Souto Santiago, pensa que ele é cristão. Eu já falei, ele pregou na OMEB, Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, no Rio de Janeiro. Pregou para pastores. Nega a Trindade. Veja o Conjunto Voz da Verdade, já falei sobre eles aqui, cantando em inúmeras igrejas, lotando estádios, lotando ginásios aí, com crentes de várias igrejas, porque acham que eles são cristãos e eles negam uma doutrina básica do cristianismo, que é a doutrina da Trindade. Muito bem. Outros, então, por falta de conhecimento, não percebem que certas entidades não sectárias, tais como a Ordem Rosa Cruz, já ouviu falar dessa ordem? A MORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Você já ouviu falar da maçonaria? Eu vou trabalhar também aqui, nessas minhas lives, a maçonaria. A maçonaria é a maior sociedade secreta do mundo. Mas ela diz que não é religião e engana muita gente. Muitas pessoas vão para a maçonaria achando que não tem nenhuma incompatibilidade com a fé cristã. Mas eu posso garantir para você que tem. Maçonaria é uma religião, maçonaria é do diabo. Trabalha com ocultismo, trabalha com cabala, numerologia, astrologia, além de terem doutrinas contrárias à fé cristã. Então, infelizmente, muitas pessoas acabam indo para cultura racional, racionalismo cristão, etc. Porque as seitas esotéricas estão por aí, E a pessoa acha que, não, eu posso frequentar, não tem nenhum problema, é apenas uma filosofia. Não, ali não é religião, ali é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos. É uma sociedade benemérita. Com esse argumento, muitos acabam entrando em seitas ocultistas, meus irmãos. Seitas que não tem nada a ver com a fé cristã. E acaba o envolvimento sendo gradual. É interessante porque pessoas, por exemplo, acabam se envolvendo com a Seishonoye. O cara começa colocando o calendário da Seishonoye lá na casa dele com os pensamentos de Masaharu Taniguchi. Ou então ele vai lá na Igreja Messiânica Mundial receber
o Jorei, a luz divina de Meixo Sama, ou Mahikari, o medalhão lá do Hikari. Então pessoas acabam aderindo a essas seitas orientais porque acham que não tem nada a ver com religião. Isso então facilita o envolvimento de membros das nossas igrejas. Então outras pessoas, até evangélicas, acabam se envolvendo com astrologia, numerologia, tarô, búzios, acaba se envolvendo com pirâmides, cristais, acabam se envolvendo com técnicas como da yoga. Aliás, você sabia que eu tenho aqui uma prova disso, tá? Igrejas realizando cursos de yoga cristãos. Yoga cristã? Não existe yoga cristã. A yoga se origina do hinduísmo, não do cristianismo. Mas tem crentes praticando yoga, tem crentes participando de meditação transcendental, tem crentes, infelizmente, envolvidos com muitas práticas que são do ocultismo, que não deveriam nunca se envolver com elas. Eu falava numa igreja, em Curitiba, na igreja Assembleia de Deus Central, um grande seminário que eu realizei alguns anos atrás lá, era o pastor Pimentel, inclusive, na época. E estava lá uma pessoa de uma outra igreja, um presbiteriano, inclusive, presbiteriano. Estava assistindo a palestra. Depois ele me chamou para a gente almoçar. Eu fui almoçar com ele. E ele faz parte de um grupo em Curitiba de ufólogos cristãos. Ufólogos cristãos. Dá para aceitar isso, irmão? Dá para aceitar isso, minha irmã? Ufólogos cristãos? Acredita em OVNIs, objetos voadores não identificados. Acredita em ETs, extraterrestres. Infelizmente tem crente de tudo quanto é jeito, não é verdade? Tem crente ignorando a origem ocultista dessas coisas. Tem crente, infelizmente, envolvido com o diabo e não sabem que estão envolvidos com ele. Por quê? Porque eu te pergunto, por que acontece isso? Por que tem essa vulnerabilidade desses crentes para essas coisas? Porque não estão familiarizados com a doutrina cristã. Porque não sabem o que creem, não sabem por que creem, não sabem defender o que eles creem. E acabam se envolvendo, e aí são enganados, né? Porque Satanás cega o entendimento das pessoas. Interessante, né? Eles não têm uma familiaridade também com aquela doutrina à luz da Bíblia, com seus métodos de recrutamento, por exemplo, e aí ele acaba sendo influenciado, acaba sendo enganado por eles. Muito bem, eu quero te fazer essa pergunta. O que você sabe acerca de crenças e práticas de determinadas seitas como a Mormon, Seishonoye, de seitas como Testemunha de Jeová, Mormons, Adventistas? O que você sabe? Eu te pergunto, você sabe abordar um adepto de uma seita? Quando bate uma testemunha de Jeová na tua porta, o que você faz? Manda o menino lá dizer que a mãe não tá? Aí o menino chega lá para a testemunha de Jeová e diz assim, a minha mãe mandou dizer que não tá. É isso que você faz? Quando bate uma testemunha de Jeová na sua porta? Quando você encontra um mormon na rua, que ele te aborda, o que você faz? O que você faz quando você encontra um adepto de uma seita? O cara está lendo lá, do teu lado, o Evangelho segundo o Espiritismo, no avião, no trem, no metrô, no ônibus. O que você faz? Sabe abordar esse adepto de uma seita, a fim de ganhá-lo para Cristo? Eu te pergunto, lá na tua família, como é que você procura alertar os teus familiares e amigos sobre o perigo das seitas para protegê-los? Ah não, pastor, eu não posso falar com ele, não posso falar para ele da verdade. Quer deixar ele ir para o inferno sem saber da verdade? É isso que você quer? Quer deixar ele ir para o inferno sem conhecer a verdade? É isso que você quer? Vou fazer uma pergunta para você. Está preocupado com isso? Quer aprender mais como ganhar essa pessoa para Cristo? Quer aprender mais como evangelizar os adeptos de uma seita? Vou te fazer uma pergunta, você que é líder, você que é pastor.
Porque eu entendo que toda igreja, toda, seja ela tradicional, pentecostal, carismática, avivada, seja ela o que for, meus irmãos. Vocês sabiam que eu já fui falar em seminário católico sobre seitas? Fui alertar. Claro que eu aproveitei. Por exemplo, uma vez um seminário católico aqui na Zona Leste de São Paulo, lá pro lado de São Mateus, eles me convidaram para falar lá no grupo de estudos deles. Eu fui. Eles queriam que eu falasse sobre a Igreja Universal. Eu fui falar sobre a Igreja Universal. E claro, levei o histórico, falei das doutrinas, das práticas. Quando eu falei das práticas, eu disse o seguinte: isso não é novidade, gente. A rosa ungida, o óleo ungido, a água ungida, isso não é novidade. Vocês lembram quando a Igreja Católica Apostólica Romana vendia pedaços da cruz de Cristo? Vocês lembram disso? E fui falando, meus irmãos, e o pessoal me ouvindo. Claro, nunca mais me convidaram, não vão convidar mesmo. Mas você acha que eu ia perder essa oportunidade de falar a verdade para eles? Nunca, eu nunca vou perder essas oportunidades que Deus me dá. Eu gostaria muito de pregar numa igreja católica. Se de repente você, aí na tua cidade, o padre é teu amigo e o padre gostaria de ter um pastor pregando na tua igreja, pode me convidar que eu vou, tá bom? Pode me convidar que eu vou pregar lá na igreja católica, com o maior prazer. Agora, um padre católico não vai pregar na minha igreja nunca. Por quê, pastor? A não ser que ele se converta. Se ele se converter, com toda certeza vai pregar na minha igreja. Mas, meus irmãos, você pastor, está dando aula na tua igreja sobre apologética? Está ensinando os membros da tua igreja acerca do que vocês creem? Das doutrinas básicas da igreja cristã? Está ensinando na tua igreja como evangelizar os adeptos de seitas? Ou você simplesmente diz assim: meu irmão, não receba na tua porta testemunha de Jeová, porque eles são filhos do diabo. Não receba, porque eles estão querendo te levar para o inferno. Eles não são filhos de Deus, é verdade. Mas você já parou para pensar que de repente uma testemunha de Jeová que está batendo na porta dos membros da tua igreja pode ter sido enviado por Deus? Que isso, pastor? Misericórdia. São enviados pelo cão. Pensa diferente. Pensa que ele pode ter sido enviado por Deus para você falar a verdade para ele, para você se preparar, para você dar um testemunho da tua fé para ele. Encara dessa forma. Quando bater uma testemunha de Jeová na tua porta, não bata a porta na cara dele. Diga para ele: puxa, olha, eu sou agradecido a Deus por você ter vindo aqui na minha casa, bater na minha porta. Eu louvo a Deus por você estar indo de porta em porta e ter batido aqui na minha porta, sabe? Porque eu quero falar para você uma coisa. Jesus te ama. Ah, eu já sei. Mas ele morreu naquela cruz para te perdoar, te salvar, te dar vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Jesus me deu a vida eterna. E ele pode te dar também. Você vai estar evangelizando essa pessoa. Ah, mas eu quero debater com você porque a Bíblia... Olha, moço, eu leio a Bíblia e eu quero aconselhar você a ler somente a Bíblia. Abandona esses livros de Ellen White, abandona o livro de Mormon, abandona os livros da organização, Sentinela, Despertar, abandona isso. Leia apenas a Bíblia, o senhor vai conhecer a Deus, o senhor vai ter um relacionamento com Jesus. A partir de hoje, eu vou orar pelo Senhor para que o Senhor conheça a verdade. Se comprometa com isso. E Deus vai fazer a obra, porque não é o pastor Joaquim quem convence ninguém, quem converte ninguém. É o Espírito Santo quem converte do pecado, da justiça e do juízo. Agora eu te pergunto, você informa, por exemplo, o seu rebanho sobre novos grupos religiosos, sobre novos grupos de seita que estão aí entrando na sua região? Eu te pergunto, em que nível você alerta os santos sobre o ministério de cada um de falar do amor de Cristo? Em que nível alertar os irmãos da igreja sobre os lobos vestidos em pele de ovelhas está no seu ministério? Em que nível? Eu te pergunto. É muito fácil criticar as seitas, é verdade. É muito fácil criticar as pessoas que estão aí dentro de uma seita.
É muito fácil criticar pessoas que estavam na nossa igreja e hoje estão numa seita. Ah, ele saiu porque não era escolhido, ele saiu porque estava predestinado, ele saiu porque nunca se converteu, não é verdade? É muito fácil isso. É muito fácil criticar as seitas ou as pessoas que saem das nossas igrejas para esses grupos. Contudo, meus irmãos, raramente nós fazemos um autoexame de nós mesmos, das nossas igrejas, das nossas pregações, da nossa liturgia. Então, eu quero que o Espírito Santo toque no teu coração de todos esses questionamentos que eu levantei aqui. E eu quero que você continue pensando em tudo isso. Que você seja atormentado pelo Espírito Santo, sabe, meu irmão? Com todos esses questionamentos aqui, para você ver os pontos fracos e os pontos fortes do seu ministério, da sua igreja. E que você planeje fortalecer as áreas que estão precisando ser fortalecidas. Esse é o desejo do meu coração. Então faça uma lista de passos específicos que você tem que tomar. E começa isso em nome de Jesus. Planeja fortalecer essas áreas que são deficientes. Considere também uma maneira, por exemplo, como você poderá fortalecer e edificar irmãos da sua igreja. Procura isso. Procura fazer isso. Acima de tudo, ore. Para ganhar alguém para Cristo, precisamos muito da oração. Ninguém está totalmente isento de ser enganado pelas seitas. Eu ouvi uma pregação de um pastor famoso, que está no YouTube e prega em tudo quanto é congresso por aí, ele dizendo assim: um discípulo de Jesus jamais vai ser enganado. Meus irmãos, por que Jesus fez tanta advertência aos seus discípulos? Cautelai-vos dos falsos profetas que vêm a vós vestidos em pele de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Porque Jesus disse para os seus discípulos: surgirão falsos cristos. Vede que ninguém vos engane. Por que Jesus deu essas advertências para os seus discípulos se eles não poderiam ser enganados? Por que Pedro adverte, e a carta de Pedro é chamada de epístola universal? E lá na segunda carta, Pedro diz: assim como houve entre o povo falsos profetas, entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras. Pedro diz: e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E Pedro diz mais: e muitos seguirão as suas soluções, por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Farão de vós negócios com palavras fingidas, a condenação dos tais não tarda, sua sentença não dormita. Judas disse que temos que batalhar diligentemente pela fé. Sabe o que é batalhar? É uma luta. Se você não pode ser enganado, para que você vai lutar? Para que você vai lutar? Para que você vai batalhar pela fé se você não pode ser enganado? E Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 3, verso 15: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estai sempre preparados para responder, com mansidão e temor, a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então temos que dar a razão da esperança que há em nós. De novo, ninguém está totalmente isento de ser enganado pelas seitas. Mas a próxima pessoa que está prestes a se tornar adepto de uma seita não pode ser um membro das nossas igrejas, não pode ser um membro da tua família. Não pode. Não pode. Você tem que lutar contra isso. Você tem que procurar ajudar essa pessoa que está sendo aí assediada por uma seita. A Bíblia diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Que Deus abençoe você. Uma boa noite. Logo mais à noite eu tenho aqui o meu amigo, vereador Sargento Neto. Ele é vereador na cidade de Campina Grande e ele vai estar comigo falando aqui sobre ser vereador em tempo de pandemia. Eu aguardo você a partir das 20 horas, tá bom? Deus abençoe.
Fica na paz em nome de Jesus. Deixa eu ver quem está por aqui. Dá tempo de eu ler? Vamos ver. Quando orar para um testemunho de Jeová, o testemunho de Jeová não gosta de orar. Por quê? Porque acha que você, por exemplo, sendo crente, tem o Espírito Santo de Deus, e se você for pentecostal, orar em línguas, ele vai achar que isso é demônio. Por isso ele tem medo de orar. Todo testemunho de Jeová na minha porta, escuta o meu testemunho de salvação. Muito bem, Eneida, é isso mesmo. Dê o seu testemunho. Não vá debater com ele à luz da Bíblia. Dá só o teu testemunho. Eu falo dentro do pouco que sei, isso mesmo, Luzinete. Eu alerto de acordo com a oportunidade, mostrando o que a palavra de Deus diz. Cuidado, porque eles são muito sutis e, infelizmente, a maioria dos crentes não estão preparados para debater com eles. Eu apresento pelo menos 3 passagens bíblicas para refutar com amor. Isso mesmo, Eneida. Faça isso. Eu digo que eu já sou de Cristo. Só isso não é o suficiente. Fala de Jesus para ele. Vamos lá. Crente faz acupuntura. O que o Senhor esclarece sobre esse tipo de tratamento médico? Acupuntura. Eneida, eu vou falar depois sobre isso, tá bom? Prometo para você que eu vou esclarecer sobre isso, tá? Mas eu já posso antecipar que, apesar de ser reconhecida a acupuntura pelo Conselho Regional de Medicina, tem muitos problemas. Tem algumas implicações aí com religiões orientais, tá bom? Pastor, fale um pouco sobre acupuntura e tal, já vou falar depois, mais detalhadamente. Vamos lá, o que mais? Ô, Xande, vamos conversar, meu querido. Se você ainda estiver por aqui, viu, Xande? Eu quero conversar com você. Me passa um zap, Xande. O pior são os membros comprar as igrejas e querer sair da sua comunidade de fé. Comprar igrejas. Aqui estão sentados os profetas. Eita, meu Deus do céu. Infelizmente, é o fim dos tempos, é verdade. Idolatria grande com relação aos pastores, né? A esses líderes religiosos aí. Ô, Alexandra, tem um lado bom da missão integral, viu, Alexandra? Tem um lado podre que a gente não pode negar, tá? Muito bem, Deus abençoe, fiquem na paz. Uma boa noite, eu te espero logo mais às 10 na minha live de entrevistas, tá? Hoje com meu querido amigo vereador Sargento Neto, lá de Campina Grande. Um grande abraço.